eu sou a professora Marília Lisboa. Nós vamos tratar hoje sobre as fontes de energia e o meio ambiente. A sociedade precisa construir algumas estruturas para poder funcionar. E essas estruturas, elas são melhoradas através de algumas tecnologias. E para que essas tecnologias funcionem, é preciso alguma fonte de energia. Então, a sociedade conseguiu desenvolver algumas formas de obtenção dessa energia. Então, quando a gente vai estudar essas fontes, a gente começa a dividir em renováveis e não renováveis. Bora começar? Energia eólica. Essa energia utiliza aerogeradores para fazer a captação da energia mecânica que é provocada pelos ventos e vai transformar em energia elétrica. Bom, essa energia eólica ela não vai emitir gases poluentes, porém, ela possui uma poluição sonora muito alta e demanda de um bom espaço para poder ser implantada. Energia solar. Essa energia vai utilizar algumas placas fotovoltaicas que vai captar a luz do sol e vão produzir energia. Essa energia possui um alto custo e um alto potencial também, porque pode ser utilizada em algumas áreas que possuem uma alta incidência de raios solares. Porém, o alto custo de manutenção faz com que essa energia ainda não seja muito popularizada no país e também demanda um bom espaço para que essas placas consigam ser implantadas. Além disso, algumas polêmicas sobre o descarte dessas placas são muito levantadas entre os ambientalistas brasileiros. Energia hidrelétrica. Essa energia, ela é obtida pela construção de algumas barragens e alguns rios de correntezas fortes. Para essa movimentação das turbinas, ela vai originar a energia elétrica. No país, ela é a mais utilizada e vai demandar grandes transformações da paisagem. A gente pode tomar como exemplo a usina hidrelétrica de Tucuruí, de Itaipu e a usina hidrelétrica de Belo Monte. E essas barragens demandaram uma grande transformação do espaço, provocaram deslocamento compulsório, então um grande desmatamento. Então, essas foram as grandes mudanças, apesar de ser uma energia renovável. Energia de biomassa. Essa energia vai advir da queima de alguns combustíveis, algumas substâncias orgânicas, para a produção de energia. Então, apesar de ocorrer essa combustão, não vai influenciar grandemente na atmosfera. Para o funcionamento dessa obtenção de energia, acontecem algumas polêmicas, como a grande precisão de recursos hídricos para seu funcionamento, algumas polêmicas quanto ao armazenamento desses resíduos sólidos e também um grande desmatamento e um grande espaço que é preciso para que essa energia seja obtida. Energia maremotriz. Essa energia vai utilizar a força das marés com algumas barragens que vão movimentar as turbinas nas cheias e nas secas do mar. Essa energia maremotriz demanda de uma altíssima tecnologia, e apesar de causar grandes transformações nas áreas litorâneas. Agora vamos para as energias não renováveis. Os combustíveis fósseis. A gente está falando do petróleo, carvão mineral, xisto, betuminoso e o gás natural. Substâncias, são retiradas das profundezas oceânicas e também das profundezas terrestres. Elas são responsáveis pela maior parte da matriz energética mundial e também brasileira. Ela é responsável por grande parte da poluição e do efeito estufa. Então, a gente pode ver alguns acidentes com vazamento de petróleo, que são muito graves e muito nocivos à natureza. A gente pode falar um exemplo em um vazamento em 1991, ocorrido no Kuwait, que foi proveniente da Guerra do Golfo. A energia nuclear. Essa energia ela é advinda da fissão nuclear do urânio 235 em alguns geradores, que vai provocar o superaquecimento da água, Essa fissão ela é provocada dentro de uma piscina bem profunda e essa água vai aquecer e vai movimentar as turbinas. E essas turbinas vão produzir energia elétrica. Essa forma de obtenção de energia é muito polêmica devido à utilização dessas substâncias extremamente tóxicas ao ambiente e à população. E quando ocorrem alguns acidentes, as consequências desses acidentes são muito longas, é de extremamente longo prazo. A gente pode citar, por exemplo,
o acidente ocorrido em Chernobyl em 1986, que provocaram consequências, que foi a questão da zona de exclusão, e que durarão centenas de anos. Para que você comece a entender direitinho como que ocorreu esse acidente e as razões para que esse acidente tenha acontecido, é só você assistir uma série na HBO que se chama Chernobyl. Dá uma clicada no Google aí que você vai achar. Então, queridos, toda essa obtenção, todas as formas de obtenção de energia, elas vão causar impactos de alguma forma nocivas à natureza. Porque até para a produção de uma energia renovável, por exemplo, a luz solar, a energia eólica, através dos ventos, as energias hidrelétricas, demandam sempre alguma modificação na natureza. As problemáticas levantadas acerca da construção dessas infraestruturas, para a obtenção de energia, são muito discutidas, principalmente pela questão de consequências a comunidades, pessoas que são deslocadas compulsoriamente. A gente pode citar, por exemplo, a questão das hidrelétricas, significa o deslocamento compulsório das pessoas que viviam no curso do rio, a modificação no curso do rio. Mas a energia gerada beneficia a quem? Eu perguntei ao doutor Gilberto, da Eletronorte, no Tucuruí, no seminário que teve lá, quanto é que custava produzir 1 megawatt, né, na usina. Ele me respondeu $24. Eu perguntei para ele, então por que vocês entregam esse megawatt que custa $24 para produzir aqui no Tucuruí, por que vocês entregam ele por $15 para a Albras? A maior parte da energia de Tucuruí se destina a Albras e a Alunorte, de capital japonês, e a Alumar, de capital estadunidense. Nós viemos para cá. Quando nós chegamos aqui, no dia que nós chegamos, a nossa energia já estava ligada. Nós mudamos dia 5 de abril, e dia 15 chegou o talão de energia. O primeiro talão está aqui, que você pode ver a data, né? Chegou o primeiro talão de energia caríssimo para nós pagar. Quem vai ter condição de pagar? Se nós não temos nenhum bairro estruturado, que vocês estão vendo a situação do nosso bairro aqui. Quando foi agora, chegaram e vieram cortar de todo mundo sem avisar ninguém. Pegou todo mundo de surpresa aqui, saiu cortando energia, deixou, para bem dizer, o bairro no escuro. Eu, com 5 dias que eu entrei para dentro de casa, chegou o talão de luz que veio de 199. Com 5 dias que eu entrei para dentro dessa casa, já veio o talão de luz, a energia. Porque se entrega algo que custa 24 para produzir por 15, é porque se está tendo um prejuízo igual a $9 por cada megawatt entregue, né? Ele me respondeu que eles não podiam fazer nada, porque aquilo era uma questão de contrato, quer dizer, uma multinacional impõe as condições pelas quais ela deverá pagar energia. Isso, na verdade, não é uma imposição, isso, na verdade, é o resultado da extrema solidariedade que existe entre o Estado e o capital. Enquanto isso, as famílias que moram nas ilhas formadas pelo lago da usina estão sem energia há mais de 25 anos. Se tivesse energia, a primeira coisa que a gente queria era uma geladeira, né? Que aí a gente tem como depositar as coisas pra gente, frutas, essas coisas. A gente pode ir comprar e, depositar. E logo cedo também a gente assistiu uma televisão boa, né? Porque nós temos só umazinha preta e branca, mas... E como é que ela funciona? Bateria. É. Obra. A solução é fazer um acampamento mesmo. Está discutido que o acampamento vai ser no escritório central, onde centraliza toda a direção da Eletronorte e Tucuruí. Quem concorda que se faça esse acampamento no escritório central da Eletronorte, tem a favor que levanta o braço. E aí começou a surgir os acampamentos nos anos de 1980, que nós embargamos lá o setor da Eletronorte. Depois nós tivemos outro acampamento lá perto do cemitério, na rua Santo Antônio, também passamos quase uns 6 meses. Agora, uns 5 anos atrás, nós passamos mais de um ano lá dentro, em cima do plástico, embaixo do plástico preto, lá na Vila Residencial da Eletronorte também, nós estávamos lá. A importância do movimento, das organizações populares para esta região, em especial para esse município, que tanto tem sofrido com os impactos da barragem. Então, é necessário a gente ter consciência para a gente organizar o povo, as famílias terem consciência daquilo que perdeu. São 25 anos que a gente tem sofrido
permanentemente lutando para garantir esses direitos. Quando ela veio no Voadeira, já com revólver na cintura, coronel Broi com fuzil na mão, todo mundo armado já, porque naquela época era ditadura, ninguém respeitava. Ali foi um momento que a gente consultou muita gente para ver se a gente continuava no acampamento ou se saía. A gente tomou a decisão de continuar o acampamento, correndo risco. Achavam que o pessoal ia vir com uma reintegração de posse, ia dar um tempo para a gente avaliar se continuava ou saía. Infelizmente não veio documento nenhum, nem mandato, nem nada. Certo que chegou um promotor com um coronel e foi dando voz de prisão e prendendo todo mundo. Preciso dos outros, major, coronel. Os outros. Vamos! Meu coronel. O Ministério Público está acompanhando todo o procedimento. A segurança foi planejada, a operação está sendo planejada, todas as garantias dos direitos humanos vão ser absoluta e rigorosamente cumpridas. Mas a operação se faz necessária em homenagem ao Estado Democrático de Direito. É importante a gente dizer que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então a gente precisa, é necessário ter essa unidade, tanto local como nacional, para que a gente possamos avançar nossas pautas e mudar, não só reivindicar direito. Eu acho que o MAB, além dessa necessidade, mudar a sociedade que aí está, o modelo econômico que aí está, que é excludente, que privilegia banqueiros e agronegócio e a população passando por necessidades básicas. A gente pode falar também sobre o acidente nuclear de Chernobyl, que provocou o deslocamento compulsório de muitas pessoas que não podem voltar para os seus lugares, para os seus lugares de origem. Então, essas formas de obtenção de energia, tanto renováveis quanto não renováveis, são nocivas à natureza de alguma forma. E aí, precisa-se de algumas discussões para que esses impactos sejam minimizados. Agora vamos falar um pouquinho do setor energético no Brasil. Desde as primeiras atividades econômicas exercidas aqui, a lenha foi a primeira forma de obtenção de energia utilizada nos engenhos para a produção, para o processamento da cana em açúcar para poder fazer a sua exportação. Quando a gente vai para o ciclo na mineração, o carvão mineral começou a ser utilizado para o derretimento dos metais, para que fossem feitas as barras de ouro também para a comercialização. A lenha foi a principal matriz energética do Brasil até os meados de 1940 e o ciclo do café trouxe a utilização do carvão mineral, mas não com tanta expressividade quanto a lenha. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre a Era Vargas de industrialização no Brasil? A primeiro tópico na nossa primeira aula? Então, entre 1930 e 1945, a implantação dessas indústrias de base foi muito importante para que essa demanda de energia ela fosse aumentada, para que essas indústrias começassem a funcionar. Você está observando essa tabela aí na sua tela, que a gente pode ver o gráfico da demanda de energia elétrica em São Paulo e Rio de Janeiro.
Em 1930, pode ver aí no gráfico vermelho a expansão do consumo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Em 31, ele estava em 0%. E em 1945, 14 anos depois, estava em 250%. A aceleração da industrialização foi muito fundamental para o aumento dessa demanda de energia elétrica. Então, com a criação das indústrias estatais, entre 1940 e 1950, a cada ano esse consumo foi aumentando consideravelmente, para que essas indústrias tivessem o seu funcionamento. A implantação das usinas de produção de energia, como Itaipu, como Angra dos Reis, foram importantes para que essa demanda fosse atendida. A usina de Tucuruí, no Pará, cuja primeira etapa tem conclusão prevista para 1982, envolve nas obras civis 4.850 metros cúbicos de concreto e 850 mil de cimento. Em sua implantação final, poderá produzir 2.700.000 quilowatts, resolvendo o problema energético de vasta região do país. A diretoria da Eletronorte, em Tucuruí, recebe a visita do presidente Ernesto Geisel, acompanhado de Dona Lucy, do governador Aloysio Chaves e de ministros de Estado, apreciando o andamento acelerado da construção da usina. O empreendimento, conforme palavras do presidente Geisel, tem grande valor para o estado do Pará. Ensejando o fornecimento de energia que independe do petróleo, Tucuruí favorecerá a instalação de novas e grandes indústrias no estado, inclusive a Albras, de alumínio. A usina de Tucuruí, em plena Amazônia, constitui uma das maiores realizações do gênero no mundo. Ao todo, o erguimento de Tucuruí exige 71.500.000 metros cúbicos de escavações e 2.300.000 de aterros. As empresas como Eletrobras e Itaipu foram muito importantes para o atendimento dessas demandas por energia elétrica, para o funcionamento dessas empresas também. A eletrificação rural é empreendida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, órgão do Ministério da Agricultura, vem expandindo nossa fronteira agrícola. O padrão de vida de um povo pode ser medido, segundo os estudiosos, pelo consumo de energia elétrica, cujos benefícios, segundo proposição do governo federal, devem ser estendidos não só às cidades, mas também ao campo. O INCRA, encarregado de promover a Política Nacional de Eletrificação Rural, encampa a meta de ajudar o homem do campo a melhorar as técnicas de cultivo. Para a execução da política do setor, o INCRA tem o apoio da Confederação Brasileira das Cooperativas de Eletrificação Rural, Combracer, e do Grupo Executivo de Eletrificação Rural de Cooperativas, GER, a quem compete a captação de recursos. Com a conquista da energia elétrica, o agricultor, além de aproveitá-la para os indispensáveis fins caseiros em estágio mais avançado, a utiliza em favor da produtividade maior das terras. Novas técnicas agrícolas de armazenamento e beneficiamento são postas em prática. A ordenha mecânica é uma inovação que supera os métodos tradicionais. A avicultura também rende mais graças à eletricidade. A substituição da energia do petróleo pela elétrica nas atividades produtivas primárias significa economia para o Brasil. A eletrificação rural ensejada pelo INCRA vem permitindo que o homem do campo tenha atuação mais decisiva no desenvolvimento do país. Quando a gente vai, por exemplo, pular para o período de 1980, que já ocorreu a liberalização dessas energias devido aos governos neoliberais, a gente pode ver a privatização de alguns desses setores.
Hoje, a gente vê algumas empresas privatizadas no setor elétrico, né? Por exemplo, a gente vê a Equatorial Energia aqui no estado do Pará, que é uma empresa privatizada. Antes era a CELPA, que era estatal, e hoje é a chamada Equatorial Energia. Os governos neoliberais foram muito importantes para a privatização dessas estatais. Vale lembrar que essas alternativas de obtenção de energia surgiram a partir da crise do petróleo, que acabou fortalecendo as políticas para a matriz energética brasileira. Nessa aula de hoje, nós vimos as formas de obtenção de energia, os seus impactos no meio ambiente e como que essas energias estão estruturadas no Brasil e como que ele utiliza essas matrizes energéticas para os seus processos industriais. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!